Já Dona voltou. Ana, aí, está aqui com a gente de novo, que bênção. Então, vamos às perguntas. Nós estamos aqui aguardando, né, dona Ana? É isso? Já estamos à disposição. Estamos à disposição. Dona Ana, eu vou aproveitar, vou abrir o caminho, enquanto as nossas irmãs e companheiros estão pensando. Eu queria ver com a senhora, hoje, depois da pandemia, a Casa Espírita voltou para os seus trabalhos e a gente vê pessoas, companheiros, companheiras que eram assíduos na Casa Espírita, faziam um trabalho e, de repente, não quer nem pensar em voltar. Não voltou para as tarefas e fica só online, ou então acha que não precisa mais da Casa Espírita. A senhora poderia falar para a gente, por favor? Isso é um fenômeno que realmente aconteceu, e não foi só no Brasil, nos outros países também. Então, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, é importante que a gente estude para nós mesmos. É importante que nós sejamos fiéis e que a gente recorde que a frequência à casa espírita é um bem que a gente faz para nós e para as pessoas também na convivência. Então, aqueles que não estão aficionados ainda a essa fraternidade, eles vão despertar depois. Então, o importante é que nós estejamos lá e que façamos a nossa parte, sem nos preocuparmos muito com a quantidade. O importante é a qualidade dos trabalhadores que estiverem conosco. Mais alguém? Vamos lá. Pode abrir o microfone. Dona Ana, quando a senhora falou sobre a questão da importância da mãe, né? A gente respeitar a mãe, o filho e a mãe. Eu sou a 11ª filha da minha mãe. Minha mãe teve 11 filhos, eu sou a última. E a 18ª do meu pai. E nasci meu pai já tinha 5 meses de desencarnado, né? E a minha mãe já tem mais de 30 anos que ela desencarnou. Eu tive, no final da vida dela, eu cuidei, eu e a minha irmã cuidamos dela. Ela realmente teve AVC e tal. Mas a minha mãe, ela até hoje, mesmo depois de 30 anos, mais de 30 anos que ela desencarnou, ela ainda é minha referência. Ela foi uma mãe muito presente, uma mãe espírita. Graças a Deus eu já nasci num lar espírita, né? E ela me ensinou muito, me deu muito exemplo. E eu sempre, até hoje eu sinto a falta dela. Mesmo eu já estando nessa idade, já partindo já para o final da encarnação, mas ainda sinto muita falta da minha mãe. Mas eu me lembro, tenho tudo como referência ela, o que ela me disse. Acho que o que eu sei, o que eu sou hoje, eu devo tudo a ela. E sempre fui muito grata, né? E isso é muito bom, e é bom o que você está dizendo, que as outras pessoas ouçam também. E você fez a referência de uma mãe que foi presente na sua vida, mas mesmo que as mães não sejam tão presentes, a nossa gratidão deve ser a mesma, porque a importância do corpo que nós envergamos e que utilizamos para o nosso aprendizado, a gente só vai dimensionar mesmo quando estivermos no mundo espiritual. Aí a gente vai saber. E eu me recordo, quando o senhor Guimarães partiu, que depois de algum tempo, o Divaldo teve a oportunidade de estar com ele. E perguntou para ele: Geraldo, do que você sente mais falta? E a resposta dele foi tão interessante. Ele disse assim: sinto falta do meu corpo e sinto falta da Ana. Quer dizer, eu estava em segundo lugar, não estava em primeiro, em segundo lugar. Mas eu achei essa resposta notável,
O nosso corpo, que a gente nem dá tanto valor assim, você vê tanto que a gente maltrata o nosso corpo, cada vez que você tem um acesso de raiva, você destrói uma quantidade enorme de células. Cada vez que tem um ataque de ciúme, é uma agressão como um soco do Mike Tyson. Então, cada vez que a gente se comporta de uma forma deletéria, nós estamos agredindo o nosso corpo. E é esse corpo que nos dá a chance de sermos felizes. Porque é através dele que nós vamos construir o bem. Então, a gente ser grato, não importa como. E que bom que a sua mãezinha teve tantos filhos. A minha teve 9. E eu sou a 5ª. E fico muito grata dela ter me sustentado durante todo o tempo que ela esteve conosco. Parabéns pela sua mamãe. Bem, nós estamos aguardando. Quem quiser fazer pergunta para a dona Ana, aproveita agora. Graça. Oi? Graça, eu Por acho favor, que eu vou Paulo. fazer uma pergunta. Dona Ana, boa tarde. Primeiro, obrigado ao Tempo ao Tocantins, porque por mais que seja a Regional Sul aqui, está todo mundo aqui. Então, muito obrigado por isso. E confesso que não assisti a palestra, que eu cheguei agora. Quem perdeu fui eu, mas mesmo assim, desculpa por isso. E perguntar, que o seu tema é Eu e Jesus. Quando já houve esse encontro, esse é o seu tema, não é? E aí eu gostaria de perguntar se o encontro com Jesus é quando esse encontro acontecer, nós ficaremos como é que eu posso explicar? O nosso parâmetro para entender isso seria quando nós estivermos incomodados com nós mesmos. Porque Jesus tem aquela passagem que diz que não veio trazer a paz, mas a divisão, né? E aí a gente sabe que nesse sentido é por conta de mudanças de atitudes, né, que o Evangelho nos convida a proporcionar. E aí eu queria saber o que a senhora acha disso, se o encontro com Jesus vai ser quando nós estivermos muito incomodados com nós mesmos. Eu não vim trazer a paz, a espada da luta. A luta que fazemos conosco mesmo, não é a nossa luta com a sociedade, mas é a luta interna. Porque ainda estamos muito acostumados com o verniz das coisas, o verniz da educação, o verniz do respeito, o verniz disso, mas a gente sabe que o verniz é muito superficial e ele acaba a primeira agressão. Então, temos que permitir que os valores morais penetrem realmente o nosso mundo íntimo. E isso é uma luta particular. É a luta que fazemos conosco mesmo, na intimidade do coração. Ter um encontro com a espiritualidade verdadeira não é muito comum. Nós recordamos que aqueles grandes mestres, muitos santificados pela igreja, eles demonstravam para as criaturas como eles tinham esse relacionamento com a espiritualidade amiga. Quando Teresa d'Ávila comungava e contava os seus segredos ao padre João Crisóstomo, eles dois flutuavam. Quando eles estavam conversando, eles flutuavam. Imagina, eu fico imaginando o teor da conversa daquelas criaturas. O encontro de Clara com Francisco de Assis, o teor desse encontro, das conversas, do que eles diziam, do que eles pensavam. Então, nós não sabemos ainda conviver com o nosso próximo, com quase ninguém. É tão complicado isso. Eu tenho, durante a minha vida, estive tantas vezes com o Divaldo, com o Chico. Então, a gente vê que as pessoas, a maioria, se aproxima desses companheiros, mas para receber alguma coisa, para tirar alguma coisa, para ganhar alguma coisa. Nunca é para
alguma coisa. Eu costumava, então, quando ia à casa do Chico Xavier, procurava me sentar perto dele e ficar calada para ouvir. Dificilmente eu falava. E até hoje, quando eu tenho oportunidade de privar com o Divaldo Franco, eu nunca digo nada. Eu fico calada, ouvindo e tentando aprender. Então, nós falamos muito e pensamos pouco. Já é tempo de começarmos a pensar um pouco mais e falar um pouco menos. Principalmente nessa época em que as criaturas que falam muito estão pregando o separatismo. É tão triste isso. Nos meus 82 anos, nunca ouvi falar tanto de racismo, nunca ouvi falar tanto de posicionamento escolhido por criaturas, como ouço hoje. Por quê? Porque é um bombardeio de coisas polêmicas, exatamente para tirar-nos da simetria, do equilíbrio, da paz que a gente está procurando. Então, que eu viva os postulados que eu escolhi e que os outros vivam também a vida que eles escolheram, porque dentro da lei de causa e efeito, cada um será cobrado centil por centil, dentro daquilo que fez de positivo e daquilo que fez de negativo. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, que eu aprenda as coisas boas e positivas e que eu as viva. Não que eu fique pregando e obrigando as pessoas a fazer ou a pensar como eu penso. Mas, se eu puder servir de exemplo, é uma coisa boa. Eu me recordo que eu estava retornando de uma viagem aos Estados Unidos, eu era bem mais jovem, então trazia muita coisa que eles me ofereciam para a nossa casa espírita. E eu cheguei no Brasil e tive que fazer a passagem lá, esqueci o nome. Em São Paulo, em vez de passar pela alfândega no Rio de Janeiro, tive que passar em São Paulo, e já era noite. E como eu tinha muitas malas, e as malas estavam cheias, eu fui sendo deixada de lado. E as horas foram passando, deu meia-noite, 1h da manhã. 2h da manhã, chegou uma senhora baixinha, e perguntou por que eu estava ali ainda, já era tão tarde. Eu disse que as minhas malas não tinham passado ainda pela alfândega. E ela então perguntou, mas por que vocês não passaram? Aí eu vi que um senhor falou para ela, essa mala dela está cheia, deve ter muita coisa. E eu pensei para os meus botões, tem muita coisa usada, porque comprar alguma coisa eu não podia. Então, o que eu trazia era oferenda dos companheiros de lá. Aí ela resolveu abrir uma mala. Ela pediu que eu colocasse a mala no balcão. E por um desses acasos, entre aspas, quando ela abriu a mala, bem em cima estava o livro que o Washington escreveu sobre Chico Xavier. Estava bem em cima da mala. Ela abriu, olhou, tornou a fechar a tampa da mala e disse, deixa ela passar, ela é espírita. Olha, meu filho, isso caiu aqui na minha alma, de forma de responsabilidade. A responsabilidade de ser espírita. Porque o que ela pensou, como espírita, é uma pessoa honesta. Então, nós temos a pecha de sermos honestos. Agora, a pergunta, será que somos? Então, eu tomei para mim a responsabilidade de ser sempre honesta nas coisas que eu digo, nas coisas que eu falo. Então, quando eu prego, eu procuro falar das coisas que eu me esforço para fazer. Nunca das coisas que eu li e que eu achei bonito, mas daquilo que está no meu coração, o que eu desejo que
passar para o coração dos outros. Então, você vê como é a nossa luta. A espada que ele nos ofereceu, ela é interna e é muito boa para a gente utilizar todos os dias. Tá aí, então, obrigada, Ana. Então, a Leila levantou a mão primeiro, depois a Vanja. Leila, fica à vontade. Pode deixar a Vanja falar, pode deixar, depois eu falo, tá? Ok, Vanja. Boa tarde a todos. Dona Ana, eu sou fã número 1 da senhora, porque foi a senhora que tocou meu coração, viu? Na palestra que eu escutei, eu ia no Espiritismo, foi assim, por ir. Mas um dia que eu escutei uma palestra da senhora, meu Deus, aí eu amei o Espiritismo, viu? Obrigada. Então, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora. Eu estudando a estranha moral do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não consegui entender essa fala de Jesus. Está em Mateus 10:37. Aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. A senhora pode falar sobre isso aqui, fazendo favor? Obrigada, viu? Claro. Veja bem, essa palavra amor está sendo muito falada, mas ela é tão controvertida e as pessoas não sabem o que é. Não sabem o significado da palavra amor. Nós não sabemos, eu também não sei. De tal maneira a gente não sabe que a gente foi picotando o amor, foi dividindo. Então a gente criou amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor da mordaça, mortadela, e a gente foi criando uma quantidade enorme de amor, porque a gente não sabe o significado real, nem como é que a gente sente. Então, na verdade, aqui na Terra a gente não encontrou ainda o amor, porque a gente não se lembra de ter encontrado Jesus, nem Francisco de Assis, que é considerado a maior expressão de amor que passou pela Terra. Expressão de amor que passou pela Terra. Francisco de Assis. Então, nós não sabemos. E quando a gente pergunta às pessoas qual o amor mais que tem aqui na Terra, as pessoas costumam dizer que é o amor de mãe. Mas isso não é verdade. Não existe amor de mãe. Existe egoísmo de mãe. Porque, em realidade, o que a mãe ama é o adjetivo. Meu filho, meu marido, meu isso, meu aquilo outro. A gente ama o meu, porque, afinal de contas, nós somos reencarnacionistas. E a gente sabe que a verdadeira amizade não é a amizade do corpo. Eu conheço a Leila, então eu sou amiga da Leila. Será que quando a gente desencarnar e se encontrar do outro lado da vida, como é que vai ser o nosso relacionamento? Se existir uma amizade de verdade entre nós duas, a gente vai se reconhecer no mundo espiritual e a amizade vai continuar. Eu e a Grace, a nossa amizade já está longa, Grace não se esquece de mim. E como será no mundo espiritual? Como mãe e filho, é a mesma coisa. Então, às vezes, isso é uma coisa que a NET faz, não é muito da minha área de trabalho, mas ela mostra por A mais B como o amor de mãe não é essas coisas todas que a gente pensa. Ela costuma dizer assim, bem, Dona Maria é casada com o seu João e tem um filho chamado Pedro. A quem ela ama mais? Ora, a resposta é clara. Todo mundo diz, inclusive a Dona Maria diz também. É o Pedro. A mãe ama mais o filho do que o marido. Ama o Pedro. Muito bem. Então, a mãe ama o Pedro, não é? Ama o seu filho, Dona Maria. E aí,
o seu João desencarna, a Dona Maria desencarna, Pedro desencarna também, porque ninguém vai viver para sempre. Aí vem a reencarnação. O Pedro reencarna, a Maria reencarna, e os dois se encontram e se casam. Isso é natural que aconteça. E aí nasce o João. De quem a Dona Maria gosta mais? Aí todo mundo vai dizer o João, mas o João não era o marido do passado? E agora ela deixou de gostar do Pedro e gosta do João? O resultado da nossa análise é que, na verdade, ele não gostava de ninguém, não amava ninguém. Quando nós aprendermos a amar, aí então vai ser tudo igual. Porque não existe a mordida, a mordala, a mordaça, a mortadela, não existe isso, não. Existe amor, que é aquele que o Senhor Jesus tem por nós. Então, quando ele diz na estranha moral, aquele que ama mais é aquele que dá preferência ao pai, ou à mãe, ou ao filho, em detrimento da companhia dele. Porque amor não existe. Então, essa preferência é mais egoística do que outra coisa. Agora, o dia que nós dermos preferência a Jesus, nós estaremos querendo bem ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos irmãos, aos nossos companheiros. Então, essa é a estranha moral. É tão estranha que a gente não entendeu ainda. Mas vamos passar a entender. Essa preferência que a gente tem pela parentela é o egoísmo. Está lá no livro dos Espíritos. O maior empecilho à nossa evolução é o egoísmo e o orgulho. Então, o egoísmo faz com que eu pense primeiro em mim, depois nos meus. Aí no meu filho, no meu marido, no meu pai, na minha mãe, e vai por aí afora. A preferência que eu dou. Ver que dentro do Espiritismo não é diferente. Quando você tem uma reunião especial, digamos, em que vem um médium diferenciado, e esse médium vai fazer uma reunião de materialização. A sua mãe não está acostumada a frequentar o centro, os seus filhos também não. Mas só que nesse dia vai ser uma reunião diferente. Você dá preferência a quê? Isso eu sei por experiência própria. Quando o Julinho frequentava a nossa casa antes dele desencarnar, Júlio César Grande Ribeiro, eu me lembro que a minha mãe pediu para ir à reunião que ia haver materialização, e eu disse a ela, mãe, não posso, porque a senhora não frequenta a nossa festa. Eu tenho pedido, eu insisto, mas a senhora não vai. Mas tiveram companheiros que ficaram zangados comigo, ficaram de mal comigo, porque eu não permiti que seus filhos participassem, filhos que nunca tinham frequentado a casa espírita. Então, você vê como o egoísmo é uma complicação na nossa vida. E nós não sabemos tomar as atitudes corretas diante dos acontecimentos. Então, a gente tem que aprender. A nossa predileção, por enquanto a gente não sabe amar, é por Jesus. E depois, os outros. E um dia vai ser tudo igual. Ai, dona Ana, olha, acho que tem muita coisa formigando na minha cabeça, viu? Eu pensei que o amor de mãe era a coisa mais linda, agora estou descobrindo que eu também sou egoísta, dona Ana do céu. Desculpa, e agora, hein? Desculpa. Não, bem feito, estou aprendendo. Mas, Leila, você tem uma pergunta para fazer, Leila? Vai, Graça, nós não estamos eu aprender. Ainda estamos também. Começando a aprender, né? Está todo mundo aqui, né, aberto, né, querendo aprender. A gente tem que aprender a amar o conteúdo, e não o que está apresentado. O conteúdo é o espírito, então é esse que a gente tem que gostar, querer bem. Eu também tenho, como a Lucidez disse, uma gratidão pela minha mãe. A senhora teve a oportunidade de conhecer minha mãe sempre gostou das suas palestras, de assistir as palestras da senhora. E ela desencarnou. Então, minha mãe é uma referência para mim de espírita, do esforço,
do trabalho, da disciplina. Então, minha mãe é minha referência, minha inspiração de espírita. E nela, eu tive a oportunidade de reencarnar através dela. Então, eu sou muito grata a todo o esforço que ela fez, porque ela teve câncer. E depois do câncer instalado em 57, ela teve câncer nos ossos, nessa data. Teve a primeira filha, depois o segundo filho, e eu sou a terceira. E assim, todos os 4 filhos, ela teve 4 filhos. Todos os 4 filhos têm uma ligação muito forte com a minha mãe, então acho, talvez por gratidão. Hoje só eu sou espírita, no movimento espírita. Estou ligada, né, desde pequena, sempre tive esse compromisso. Eu entendo também, como a senhora mesmo coloca, que o espírita cristão, hoje, ele é desafiado a rever para dentro, não é olhar para fora, é olhar para dentro. Como é que eu estou? De que forma eu estou? Eu sou tolerante, intolerante, sou agressivo. Eu procuro entender que se a espiritualidade caminha observando cada um de nós, né? Com a permissão de Jesus, estamos encarnados nesse momento histórico da humanidade, porque se nós passamos pela Idade Média, conseguimos sair pela Idade Média, estamos na transição, prova e expiação para mundo de regeneração, e muitos desafios que é do tempo nosso, então não precisa maldizer, precisa pedir força, precisa pedir ajuda, para a gente ir tirando esses sentimentos egoístas dentro da gente. E na pandemia, eu procurei sempre, na oração, ser o meu maior ponto de equilíbrio. Pela herança que minha mãe me deu, me presenteou nessa existência, né? Esse legado, eu costumo dizer que é um legado, e eu procuro seguir esse passo de disciplina, e eu vejo muitos companheiros nesse momento, dona Ana, e a minha pergunta é nesse sentido, muitos companheiros desanimados, né? Muitos companheiros distanciados. Parece que a doutrina ainda não preencheu a sua existência. Parece que não. A doutrina, ela parece que ficou aqui, no plano do intelecto. E aqui é mais fácil de outras coisas preencher. Ela não desceu ao coração. A doutrina de você vivenciar, não na vida dos outros, não para os outros. Né? Eu sempre digo isso, olha, quando a gente na casa espírita fizer alguma proposta de trabalho, somos nós que temos que ser os primeiros a abraçar a proposta, e não para que outros abracem. Se vamos fazer alguma mudança, sejamos nós que estejamos lá na frente fazendo as mudanças. Então, eu queria muito que a senhora, pela vivência que a senhora tem de centro espírita, eu sei que a senhora dirige a casa há anos, né? Como é que a senhora está lidando com esse termômetro, né, nesse momento histórico nosso, desse desânimo, né, parece uma desalegria, uma desesperança, né, e muito espírita. Eu não falo de quem não é espírita, eu falo de quem é espírita, que está dentro do centro espírita, que não quer voltar para o centro espírita, né, que está com dificuldade de voltar, parece-me que é adoecidos mentalmente. Então, assim, eu queria muito que a senhora também pudesse comentar esse aspecto nesse momento que a gente está vivendo. Se for, a senhora entendeu? Ok. Sim. Tá bom. Obrigada, era isso que eu queria. Obrigada. A gente tem que se lembrar sempre do Evangelho, principalmente quando o nosso assunto é Jesus. Vamos lembrar que ele disse que muitos seriam chamados, poucos seriam os escolhidos. Foi o que ele afirmou. E ele deu a demonstração disso. Ele chamou 12. E dos 12 que ele havia chamado, só um que permaneceu ao lado dele quando ele estava na cruz. Então, apesar de serem criaturas escolhidas por ele, a fé não é alguma coisa que brote de repente. Eu sempre ouvi dizer
que toda mudança de nopino não tem raiz, não tem profundidade. Então, o primeiro sopro do vento, a planta é arrancada. A nossa fé é a mesma coisa, a gente não sabe ainda o que é fé. Nós temos crenças, e você sabe que crença é uma coisa que flutua. Uma hora ela afunda, outra hora sai. A gente já acreditou em tantas coisas que a gente não acredita mais. Então, a casa espírita, Leila, justamente você que tem uma responsabilidade grande no movimento espírita, é dever da casa espírita ensinar espiritismo. Ensinar espiritismo. Hoje, nós não temos mais as obras subsidiárias, não sei por que elas sumiram. Na nossa casa, a gente faz questão de estudar Leon Denis, de estudar Bozzano, de estudar Delany, de estudar aqueles livros que acompanharam o desenrolar do movimento espírita no seu início, que são os livros que sedimentam o trabalho de Allan Kardec. Não tem. Você procura nas livrarias, você não acha. Eu estou falando do que eu sei, do que eu vi. Nós procuramos nos livros e não encontramos. Então, nós estamos comprando, nós da Casa Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, estamos comprando essas obras subsidiárias no sebo, na internet. A gente busca no sebo porque não encontra nas livrarias. Então, como é que a juventude de agora vai aprender espiritismo? Onde? Quando nós estamos deixando de apresentar a eles as demonstrações da veracidade daquilo que Allan Kardec colocou. Porque em 15 anos que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele não tinha tempo de provar tudo, de comprovar as coisas. Então, quem fez essa comprovação foram os demais. Nós queríamos estudar na nossa casa o livro No País das Sombras, Dona Elizabeth de Perrance. Não encontramos. Fomos procurar no sebo, e lá nós compramos alguns exemplares para ter na nossa casa. A gente foi estudar o livro Os Enigmas da Psicometria. A gente não encontrou. Os espíritas nem conhecem esse título. Então, veja bem, filha, você que tem responsabilidade no movimento de um Estado, você tem que olhar nas livrarias das casas espíritas do seu Estado, se eles têm essas obras que estão sedimentando as informações espíritas. Dona Elizabeth de Perrance demonstra, através do trabalho que ela realizou, esse processo de intercâmbio com o mundo espiritual que conclui com a materialização dos espíritos. E ela explica também qual o resultado que ela encontrou depois de 35 anos desse tipo de trabalho. Quer dizer, os espíritas da atualidade não conhecem o espiritismo, porque não tem livros para estudar. Eu não sei por que os livros sumiram, mas é uma coisa que precisa ser analisada. E precisa ser perguntada também, por que sumiram? Por que você não encontra? Agora há pouco, eu saí para olhar os livros que estão sendo apresentados. Eu os procurei, porque eu conheço os livros da doutrina espírita. Eu procurei. Leila, eu não encontrei as obras. Isso me emociona. Isso me faz sofrer, porque eu amo o espiritismo. E eu não sei por quê que está sendo impedido que os espíritas de hoje conheçam livros, fatos espíritas, uma análise de William Crookes, que demonstra a imortalidade da alma. Porque o espírita de hoje não acredita na imortalidade. Porque se acreditasse, não fugiria da casa espírita. Não teria essa fuga que todos estão reclamando. Não teria. Porque ele acreditando, tendo certeza da imortalidade da alma, ele teria mais cuidado consigo mesmo.
Então, é isso está faltando nele. E você tem responsabilidade nisso também. E deve procurar, no estado onde você está, essas obras que vão despertar das criaturas a certeza da imortalidade da alma. Desculpe a minha maneira de falar, perdoa. Eu agradeço demais, porque a senhora me traz uma questão que é profunda, ela é real e é verdadeira. Eu vou meditar sobre isso e vou dialogar sobre isso no Conselho Federativo Nacional. Obrigada, dona Ana. Bem, agora nós temos a Nelly, que está com a mão erguida, né, Nelly, por favor? Eu tinha uma pergunta, mas diante do que foi falado agora, não é nenhuma pergunta, era como dizer assim, uma reflexão. Mas diante do falado agora dos livros, a Leila sabe muito bem que eu cuidei a biblioteca da Federação por muitos anos, eram livros antigos, maravilhosos, era um tesouro. E parece-me que não estava valorizado esse tesouro que nós tínhamos. Então, eu sugiro que se leve a FEB para ser reimpresso esses livros, porque é necessário, concordo plenamente com a dona Ana, que precisamos ter esse complemento de obras básicas. Os estudos das obras básicas é necessário, em grupo de estudos, e as complementos nessas obras complementares. Mas o que eu queria, referente ao amor de mãe, é a gente pensar naquela hora seu filho te traz tanta dor, que você se preocupa tanto com ele, numa questão muito comum hoje, que é as drogas, que é o álcool, é tantos vícios, que é tanta coisa. Eu me pergunto, hoje você vai atrás de ajudá-lo, esteja... Mas eu me pergunto, e lá, no mundo espiritual, quando você desencarnar, você vai achá-lo uma situação que vai ser muito triste para você. Vai ter que trazer muita infelicidade. Se você o ama, eu acho diferente de estar desencarnado ou não. Então, que a gente se questione e pergunte. Você iria lá tentar resgatá-lo se você teria como ajudá-lo. É isso. Ficou difícil para eu entender, está picotando muito. Tem hora que some, tem hora que aparece, então eu não entendi qual foi a indagação. Poderia repetir, por favor? Qual foi o quê? A indagação. O som está muito ruim, e como tem uma reunião lá fora também, então está sendo... Tem barulho lá fora. Eu me pergunto sempre, quando a gente desencarnar uma mãe e um filho problema, um filho que causa tanta dor, se nós, mães, poderíamos ajudá-lo, eu sei que já pelas obras, pelos estudos, que a gente poderia, mas mesmo assim, esse amor que nós temos agora, carnal, mãe e filho, a gente conseguiria
é continuar com esse amor para poder ajudá-lo lá. O dia que a gente tiver esse amor de verdade, claro que não tem a menor dúvida. Mas mesmo que a gente não tenha ainda o amor que um dia vai acontecer, esse querer bem nosso não acaba. Nós queremos bem ao nosso filho, mesmo que seja 50% querer bem, 50% egoísmo. Mas a gente vai dar o socorro, vai dar ajuda sempre. É isso que André Luiz demonstra nas suas obras. É isso que Manuel Filomeno de Miranda mostra nas obras. Geralmente, as mães ou os pais procurando auxiliar os filhos que se desvirtuaram, que se perderam. Então, a amizade que a gente tenha, que a gente desenvolva na Terra, ela vai ter a continuidade no mundo espiritual. Isso é taxativo. E não apenas pelos nossos familiares, mas por outras pessoas também, por outras criaturas que vêm em nosso socorro. Agora, vamos lembrar sempre, quando no livro Libertação, o espírito Gregório está lá nas zonas umbralinas, é um dos chefes das zonas umbralinas, ele está voltado totalmente para o aspecto negativo da existência, ele tem ao lado dele a mãezinha que está tentando ajudá-lo, mas ele não a enxerga, porque eles estão vibrando em diapasões diferentes. Então, não é só o nosso desejo de ajudar, é também o merecimento que tem a criatura de ser ajudada. A gente tem que pensar nisso. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Mas essa fraternidade, ela prossegue no mundo espiritual, sempre, porque é uma herança divina. Tá bom, Nelly, desculpa, mas eu não ouvi direito a sua fala, está muito ruim aquilo. Não tem importância, mas eu só com essa última, a senhora conseguiu aliviar meu coração um pouco. Obrigada, Nelly. Agora, a Lucirei, depois o Paulo está com a mão erguida. Lucirei. O meu é rapidinho. A gente lê, em alguns livros, a gente observa que eles citam muito a Revista Espírita. Já que se falou em livro, né, a Revista Espírita é muito citada em alguns livros, em pesquisas de alguns livros. O que a senhora me diz da revista, a importância dela para os nossos estudos? Oh, meu Deus, a Revista Espírita são as ilações de Allan Kardec a respeito da doutrina codificada por ele, analisada, estudada e organizada por ele. Então, são as experiências que ele vivenciou e que ele vai ampliando na Revista Espírita. Muito importante, assim como é importante o reformador também. Quem pegar o reformador antigo, lá do número 1, vai se assombrar com o movimento espírita. Então, naturalmente, quem estuda a Revista Espírita está no caminho muito certo e muito bom. E quem também faz uma análise do reformador antigo também vai ter uma demonstração ampla de como funcionava a federação lá naqueles idos. Aliás, eu vou contar uma experiência pessoal. Há algum tempo eu ganhei de presente, eu e o seu Guimarães, ganhamos de presente um livro chamado Cinzas do Meu Cinzeiro, de autoria de Manuel Quintão. Eu peguei o livro, fiquei muito agradecida, mas eu fiquei pensando com os meus botões de criança ainda bem fora dos eixos. Falei, cinza do meu cinzeiro. Pelo amor de Deus, quem fuma vai passar alguma mensagem boa, né? Porque se deixou cinza no cinzeiro, porque estava fumando. Não me passou pela ideia que aquilo seria apenas uma demonstração de que seriam as recordações da mente de um trabalhador. Mas agora, já nas alturas dos meus 82 anos, eu resolvi pegar as cinzas do meu cinzeiro para dar uma olhada, e fiquei assombrada. Manuel Quintão foi presidente da Federação Espírita Brasileira,
Médium, primeiro ele foi amigo do Dr. Bezerra, depois se tornou médium do Dr. Bezerra. A dedicação daquelas criaturas que formaram as bases do nosso movimento de hoje é impressionante. E como seria importante que os espíritas de hoje firmassem os seus pés nas lembranças dos espíritas do passado. Porque as coisas boas que ficou no meu coração foi a convivência com os espíritas da época da minha juventude. Quando eu pedi ao diretor da casa que eu frequentava que eu queria fazer uma experiência de falar em público, porque eu ia participar de um concurso de oratória, eles reuniu a diretoria da casa e me fez uma sabatina que eu não esqueço até hoje. Quais os livros que você já leu? O que você sabe sobre Allan Kardec? O que você sabe sobre isso, sobre aquilo outro? Eu fiquei aturdida. Mas era a responsabilidade da tribuna espírita. Não era qualquer pessoa que podia assumir a tribuna na época que nós começamos. Então, aqueles homens que dirigiam o movimento espírita, homens e mulheres, naturalmente, deixaram no meu coração heranças de dignidade, de hombridade, de caráter, de respeito. Então, a importância da gente recordar os que já se foram e que retornaram, permanecem conosco, e as heranças que eles nos legaram. A vida de Manuel Quintão, para mim, foi alguma coisa. E eu vou pedir perdão a ele pessoalmente, se eu puder encontrá-lo, quando estiver no mundo espiritual, perdão por ter deixado tanto tempo o livro guardado sem ler. Ele já deve ter me perdoado, porque ele sabe que eu sou uma ignorante mesmo. Mas eu pedirei. O Paulo O pediu a palavra. aprendizado, né, dona Ana? Obrigada. Vai dona falar, Ana. Luiz? Não, o Paulo pediu, tinha levantado a mão, quer falar? Pedi. Dona Ana, a senhora me ouve bem? Estou ouvindo. Beleza, joia. Dona Ana, já que a gente está tratando de movimento espírita aqui e aproveitando a senhora me tocou com essa parte do livro, principalmente que a senhora se emocionou. E o seguinte, há uma questão de que os livros espíritas hoje são lidos por meio da pirataria. E é um problema porque eu acho que né? É como é que eu posso dizer, um senso comum meu de que a dificuldade de se achar livros é justamente por conta disso, porque há uma dificuldade de se produzir esses livros por conta do financeiro, certo? E muitas pessoas acabam lendo os livros, baixando pela internet, e etc. E tal. A própria Federação Espírita Brasileira tem uma campanha nesse sentido, contra a pirataria, em prol dos direitos autorais e tal, direitos autorais que a gente sabe, para a sustentabilidade do movimento espírita. Enfim, hoje em dia é muito... se a pessoa não quiser ler o livro físico, você compra no e-book, formalmente, né, legalmente falando. Eu queria saber o que a senhora acha disso, das pessoas estarem lendo os livros de forma ilegal, ainda com perigo de ter alguma adulteração, alguma coisa assim, nesses pirateados. Porque a pessoa comprando de fora do movimento espírita, vamos chamar assim, né, acaba dificultando o próprio financiamento dos livros, né? Houve uma mudança muito grande no movimento espírita, desde a época em que eu participava do movimento juvenil. A mudança foi muito gritante, e não foi para melhor. Eu fiquei meio chocada quando o parque editorial da Federação foi vendido. Eu achei estranho aquele acontecimento, porque era dali que saíam os livros,
os livros espíritas. E eram livros que não eram tão caros. Hoje, o livro espírita, para quem tem dificuldade financeira, é muito caro. E, então, o que aconteceu? A essas obras a que eu me referi, elas não foram mais reeditadas. E o que acontece ao espírita da atualidade? São espíritas leitores de André Luiz, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, que não dá base de conhecimento espírita. Para conhecer o espiritismo, você tem que ler as obras básicas e as subsidiárias, porque os livros de André Luiz são desdobramentos daquilo que você já aprendeu. Filomeno de Miranda, a mesma coisa. Joana de Ângeles, ela penetra pelos arraiais da psicologia e desenvolve a psicologia espírita. Mas eles não estão ensinando as bases, eles estão partindo da premissa de que você já sabe. Então, você sabe, está ampliando o seu conhecimento. Então, o que acontece hoje? A nossa tribuna espírita tem muito mais falas de autoajuda do que de esclarecimento. Então, quando você chega a um espírita da atualidade, diante da reencarnação, o que eles têm é medo. Medo de morrer. Porque eles não sabem que a gente não morre. Não tem certeza disso. Não tem certeza da imortalidade. E eu já ouvi espíritas de hoje dizer assim, nunca ninguém voltou para contar. Como é isso, se a gente só vive lidando com o espírito? Então, nós temos que voltar às nossas origens de aprendizado real, verdadeiro. Por que é que cada vez que a gente volta na reencarnação, a gente tem que aprender o A, o B, o C, o D, o A, E, I, O, U, e tem que aprender quanto é que é 2 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 5. Por quê? Porque a gente esquece de tudo isso. A mesma coisa, os que estão chegando no nosso movimento espírita, eles não têm conhecimento. Então, você estuda André Luiz, estuda Filomeno, e quando faz um estudo do Livro dos Espíritos, é muito superficial, porque não está estribado na razão, na lógica. Meu filho, a gente tem estudado as leis morais, e hoje, quem dá aula para a gente sobre as leis morais é a NET, na nossa casa. E o que eu tenho aprendido com ela, apesar de ter passado por uma juventude que era muito estudiosa, nós tínhamos a obrigação de ler as obras subsidiárias uma por mês. Então, a gente leu praticamente todos aqueles autores, porque era obrigatório. Em nossas reuniões de juventude, nossos encontros juvenis, as mocidades escolhiam os seus melhores elementos, os que mais estudavam, que mais conheciam. Hoje, os encontros juvenis vai gregos e troianos. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. Então, no passado, eu não sou saudosista, não, mas eu tenho que dizer isso. No passado, não era assim. Então, a NET começou a nos dar aulas sobre as leis morais. Eu falei, nunca escutei isso na minha vida. Nunca ninguém falou sobre as leis morais daquela forma, dividindo as leis morais, apresentando aquelas que têm a origem divina, as leis morais que é uma referência direta ao indivíduo, que são referência direta a mim, a minha vida, as leis morais que dizem respeito à coletividade, a minha vida de relação com as demais criaturas, e as leis morais que se referem ao meu progresso, ao nosso progresso. Então, ela foi dividindo as leis morais e nos dando uma visão ampla do que Kardec desejava que a gente entendesse, e o que o Espírito de Verdade desejava que a gente entendesse também. Então, a nossa casa espírita precisa ter pessoas conhecedoras para informarem devidamente. E quando eu perguntar para você alguma coisa e você não souber, que você tenha a hombridade, o caráter de dizer, isso eu não sei, mas eu vou procurar saber para depois te dar uma resposta. Não é isso que acontece.
Você faz uma pergunta, a pessoa não sabe, mas inventa. E eu vou te contar até uma coisa que é meio jocosa, mas aconteceu. Um senhor que estava falando sobre filósofos, os grandes filósofos, e estava falando sobre Sócrates. Mas ele estava dizendo tanta coisa que não tinha muito a ver com Sócrates. E eu, então, porque as pessoas olhavam para mim, as pessoas que estavam na plateia, que conheciam, olhavam para mim, então eu resolvi dar uma ajudinha para o nosso irmão. E eu, então, para mudar a conversa, perguntei a ele, por favor, e o que o senhor nos diz sobre a maêutica de Sócrates? E ele me deu essa resposta. Pois é, o Sócrates era casado 2 vezes. Ele era casado com a Xântica, depois ele casou com a maêutica também. Oh, meu filho, ele não sabia que era maêutica. Por que eu vou falar de coisas que eu não sei? E depois, se eu não sabia, por que eu não dei uma resposta correta? Se você me fizer uma pergunta que eu não saiba responder, eu vou lhe dizer. Falei, meu filho, quando você encontrar a NET, você pergunta para ela, porque ela conhece bastante, tanto a doutrina espírita quanto conhece ciência. E ela dá uma resposta. Eu vou ser sincera. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sei. Mas não é isso que as pessoas fazem. E dão respostas que não têm nada a ver. E aí, isso é em detrimento à nossa doutrina, que é tão rica, tão verdadeira, e é a única que é natural. Falei demais. Ai, ai. Já falei Pois demais. Tá aí, então, né? Bem, tem mais alguém que queira perguntar para a dona Ana? Casa Grande, lá da Federação de Brasília, FEDEF. Fica à vontade, meu amigo, pergunte. Olha, 3 coisas. Primeiro, um agradecimento profundo a todos, em especial a Grace, aí, pela oportunidade de estar acompanhando, que eu também, como o Paulo, não tive condições de acompanhar desde o começo. O segundo tema, quanto aos livros, entendo que precisamos tomar muito cuidado mesmo, como a dona Ana falou, porque nós nos envolvemos assim num estilo mais popular das coisas. Então, o que o público busca é o que a gente está oferecendo, e não o contrário. Em vez da responsabilidade da formação, a gente está fazendo uma coisa assim meio mercadológica, né? Buscar atender aquilo que dá ibope, aquilo que passa. E a necessidade dos espíritos hoje, que a gente constata, é muito na superficialidade, é muito na busca de algumas coisas que justifiquem as suas próprias posições, né, nesse momento de transição. Então, quando a Casa Espírita não toca nesses temas, ela se vê, o público se afasta, vai buscar onde escuta as coisas que quer escutar. Então, o movimento como um todo, acho que necessita ter muito cuidado quanto a isso, né, porque, em vez de construir, Cristo nos disse, né, o homem sensato constrói sua casa num terreno sólido, e nós estamos fazendo o insensato, estamos cuidando do insensato. As obras são maravilhosas, as obras, para quem conhece, né, as básicas e aquelas que exploram, aprofundam o conhecimento das básicas. E antigamente fazíamos, eu lembro da Ana falando, né, a gente fazia a citação da obra básica e complementava a ideia com exemplos de André Luiz ou de outro autor. Agora não, agora a gente observa a obra de André Luiz e fala assim, isso também tem lá no Livro dos Espíritos e tal coisa. Então inverteu-se muitas coisas, e com a agravante de que a multiplicidade de livros mediúnicos, de origens diversas, né? Nem todas elas que estão comprometidas com a doutrina, né? E atendem o público hoje. Então, muitas vezes, vem as dúvidas que surgem, que nos perguntam, não é sobre as obras básicas, é uma obra de um viés citado de uma obra mediúnica que está fora do contexto das obras básicas. Então, cuidado extremado, porque às vezes bate na porta da Casa Espírita e não encontra a resposta sedimentada na obra básica. Esse era o segundo ponto, é uma opinião. E o terceiro, volto ao agradecimento à Grace e dizer da alegria de poder estar falando com a dona Ana. Volta aqui o momento tietagem, dona Ana. Olha,
vim a conhecer suas palestras faz pouco tempo, na verdade, mas é uma alegria muito grande. Trabalho aí na parte do atendimento fraterno, a gente lembra, né, das duas asas, as asas da intelectualidade e do amor. E das dúvidas, dos problemas que a gente trabalha e procura, de alguma forma, esclarecer nossos irmãos, temos aquelas citações de obras e palestras, assim, para a parte da intelectualidade. E a gente vê que essa parte, essa quantidade, esse espectro é bem mais amplo do que a parte da caridade. E as suas palestras, dona Ana, são, assim, um alento, um bálsamo. Né? Então, olha, na hora que a gente sente que a pessoa precisa se sentir acolhida, né, dentro do esclarecimento, porque a senhora está falando aí um murro de Mike Tyson e fala com carinho, uma coisa que nos envolve, né? Então, facilitando a caminhada de todo mundo. Então, olha, uma alegria grande, muito obrigado, Grace, pela possibilidade, obrigado de falar diretamente com a dona Ana, não esperava ter esse momento, e dizer para a senhora da importância de tudo que a senhora traz, quando a senhora faz essas citações, e os livros que cita também na palestra, naturalmente, as pessoas envolvidas pela sua própria maneira de conduzir, tão amorosa de conduzir, também levam as pessoas a procurar os livros que mais se interessam. Então, muito obrigado, um abraço grande, porque a senhora abraça muitos e muitos corações diariamente, né, dessa forma indireta que os meios de hoje permitem. Obrigado, dona Ana, um abraço grande, prazer em falar pessoalmente com a senhora. Eu que agradeço, muito obrigada, meu filho. Deus te abençoe. Tá vendo, Ana? Não é só Tocantins que ama a senhora também, não, viu? Tem mais gente. Tem mais. Olha, já são 17h05. A gente sabe como a dona Ana é ocupada no trabalho do Cristo, sempre aí junto na tarefa. E se tiver mais alguma pergunta, a gente oportuniza. Se não, nós vamos, então, agradecer, né? Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta para a dona Ana Guimarães, aproveitando este momento? Eu acredito, dona Ana, que está todo mundo fervilhando assim, sabe? Eu mesma, né? Estou aqui incomodada comigo, viu? Porque sempre que eu ouço a senhora falar, é esse espírito ainda tão necessitado de luz, que sou eu, sinto, assim, uma vontade de melhorar. Eu vou chegar lá. Eu recordo uma vez, vou contar uma coisa aqui bem rapidinho, dona Ana. Uma vez, lá em Palmas, no encontro espírita, a dona Ana estava lá e falava, e depois, falei, dona Ana, um dia eu quero ser igual a senhora. Pois não é que eu sonhei de noite, numa plateia imensa, eu fazendo uma palestra, emocionada, e quando eu olhei lá em cima, lá na plateia, a dona Ana estava sentada lá. Eu acordei e contei isso para ela no outro dia de manhã, que ela ia continuar com o encontro, a senhora deve lembrar disso aí. Eu fiz a palestra, ela escutou, e ela falou assim, pois é, não falei? Ai, meu Deus, é muita gratidão, né? Alguém entrou aqui, parece que ergueu a mão e depois saiu, quem foi, enquanto eu estava falando? Não, Graça. Não teve, não. A Delma que agradeceu. A Stephanie que ergueu a mão, eu vi. Tudo bem, Stephanie? Quer perguntar para a dona Ana? Não é Stephanie, é Socorro. É Socorro. Eu queria só complementar aquela fala assim, de amor de mãe, né? Que esses dias eu estava assistindo uma palestra, né? Espírita. Aí estava falando que o amor de mãe é uma afinidade que as pessoas têm, que a gente pensa assim, a gente fala, o fulano ama mais, a minha mãe ama mais o fulano do que o outro, né? Do que o ciclano. Mas então, na palestra, estava só afirmando que a gente tem mais afinidade. Realmente, eu estava prestando atenção, a gente tem mais afinidade mesmo com os dos filhos, né? Você acha que é mais afim, a gente tem mais afinidade mesmo. Aí a gente acaba falando que isso aí é mais amor, mas pela palestra espírita fala que é afinidade. Era só isso. Tudo bem? Parece que encerramos.
E eu tenho um outro compromisso aqui agora. Então, eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês e lembrar que a vida, como dizia o Sr. Guimarães, é um hino de esperança. E nós estamos sempre aprendendo, se temos olhos e ouvidos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, é um constante aprendizado. Não importa se as casas espíritas estejam esvaziadas, isso não tem importância. Importância é que a gente dê qualidade ao grupo que está conosco no trabalho, pensarmos na valorização da mediunidade, como disse o nosso irmão Oswaldo, a mediunidade está sendo muito maltratada. Hoje, a gente tem uma quantidade enorme de pretensas psicografias que não apresentam absolutamente nada de sério, de verdadeiro. E quando nós vamos estudar na internet, nem sempre está sendo veiculada as informações consoante a nossa límpida doutrina apresenta, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Hoje, uma quantidade enorme de comunicações que não tem nada a ver. Parece que, pelo fato de nós termos alguma aparência aqui na Terra, isso nos credencia a chegarmos no mundo espiritual e já termos uma tarefa específica e termos a chance de voltar para dar conselhos aos que ficaram. Isso não é verdade. Se nós pegarmos o livro Voltei, uma obra psicografada pelo Chico Xavier, nós vamos ver a dificuldade que tem um espírito do quilate que foi o irmão Jacó, Frederico Figner, e a dificuldade que ele teve para mandar essa obra notável, chamada Voltei, para nós outros. Então, quando a gente vê as psicografias que chegam e os nomes dos espíritos, a gente fica pensando com os botões, eu pensando com os meus botões, Deus virou as costas e a coisa está sendo levada igual aqui na Terra também, está sendo levada pela correnteza. Pelo amor de Deus, não é assim. Onde está a nossa necessidade de lutar? Se pelo fato de eu ser bastante conhecida, já me credencia chegar no mundo espiritual e já pegar o braço de alguém, mandar uma mensagem. Pelo amor de Deus, não é assim. Está lá no livro Paulo Estevam, procurem, porque eu não vou dizer onde está. Eu não digo, nunca ninguém fala, vai ler. Está lá no livro Paulo Estevam. Alguém chegou para o centurião romano e se apresentou como grande amigo de Paulo. Eu sou amigo de Paulo e tal. Qual foi a resposta do centurião? Conheço Paulo, conheço fulano, conheço Beltrano, mas você, quem é você? Te conheço. Então, o fato de eu ser amiga de Chico Xavier, amiga do Divaldo, amiga da Grace, não quer dizer que eu vou ter uma credencial no mundo espiritual. Olha, isso aqui foi uma amiga do... Nada disso. A minha credencial vai ser os meus valores morais. De todos nós será a mesma coisa. Então, nós temos que adquiri-los e dividir com os companheiros na casa espírita, com responsabilidade, com hombridade. Se você pode fazer isso com sinceridade, faça. Se não pode, deixa para lá. Vai chegar o momento certo. Então, eu vou encerrar as minhas palavras, como sempre eu faço. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos. Em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia,
Com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesma sou garimpeira que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a fios. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada pela atenção e que Deus nos abençoe a todos. Dona Ana, nós íamos pedir para a senhora fazer uma prece de encerramento, mas isso aí já foi uma prece de encerramento. Estamos tocados de muita paz pelas suas palavras, por tudo isso, viu? E lembrando que hoje à noite, às 19h30, seu Jorge Podinho vai estar conosco com o tema Jesus, uma viagem ao coração. E amanhã, às 9 da manhã, Lacordaire, a afetividade do processo da evolução do ser, de 9 às 11h30, depois a Raul Teixeira. Muito obrigada a todos, aguardamos vocês às 19h30. Dona Ana, um beijo no coração. Deus te abençoe. Agradecemos a todos. Até 19h30. Abençoe, chuva de bênção.